Meus amados irmãos, a noite está repleta de sentimentos. Deus tem me dado a oportunidade de pastorear no Tatuapé, mas para isso tem me tirado a oportunidade de rever os irmãos mais vezes, porque o Tatuapé pertence a outro presbitério, Presbitério Unido, ligado a igrejas que estão mais para o centro. Na verdade, o Presbitério Unido está espalhado pela cidade de São Paulo e por outras cidades do interior. Mas quando eu posso revê-los, isso me faz muito bem ao coração. É bem gostoso. Então há muitos sentimentos hoje presentes. Quero muito agradecer ao Lindbergh, vulgo Lindy, pelo convite. Eu não precisei pensar muito, eu não precisei esperar nada para responder. E fazer parte dessa sua história, porque hoje estamos lembrando os 40 anos que passaram, mas ainda temos muitos anos pela frente, meu irmão. Outros aniversários virão. Irmãos, o texto que abriremos para expor o nosso coração a Ele, encontra-se em Marcos, capítulo 1, os versos 35 a 39. A minha escolha não tem a ver com o pastor Lindbergh, redes que ensinam. Na verdade, todos os anos eu faço um calendário de pregações, é a minha maneira de trabalhar, eu prefiro já escolher nos meus textos do ano todo, e como este ano nossa igreja trabalha com o tema pescadores de homens, esse seria o texto que eu pregaria na minha igreja. E eu acho que a providência divina me ajuda tanto nesse momento, porque sem dúvida alguma, ensino e Lindbergh são duas coisas que combinam bastante. Acho que Deus tem um propósito com isso. Marcos é um evangelho muito prático. O evangelho de Marcos é diferente, por exemplo, de Mateus. Há quem nos diga, entre os estudiosos, que talvez tenha sido o primeiro dos evangelhos. Marcos é um evangelho muito dinâmico, de muito movimento. Você vai ver muitos verbos: entrou, saiu, foi para tal lugar, chegou em tal lugar. Por exemplo, Marcos não registra nenhum dos grandes sermões de Jesus, como o Sermão da Montanha. Marcos, ele usa, talvez escrito em Roma, já que João Marcos tenha sido um ajudante de Pedro na sua maturidade. Talvez tenha escrito este evangelho sob a companhia e o ministério do apóstolo Pedro. Escrito em Roma, muito possivelmente, e uma dica que nos faz pensar mais diretamente sobre isto, é que Marcos, por exemplo, não usa termos muito judaicos. Marcos prefere usar os termos de medida romana, moeda romana, então isso tudo corrobora a ideia. E os romanos eram muito práticos. Marcos tem uma ideia central. O primeiro versículo diz: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, o tema central do Evangelho de Marcos é justamente a mensagem do reino. Passa um slide para mim, você que está passando, eu não sei quem que é, tá? A mensagem do reino é a prioridade número 1 do Evangelho de Marcos. E muito cedo no Evangelho de Marcos, Jesus inicia o seu ministério e muito cedo já chama seus discípulos. Ele passa esse ministério, o ministério de Jesus, ele nasce em Nazaré, e ele vai até Cafarnaum, onde ele estabelece residência, e ali em Cafarnaum ele tem um contato muito próximo com o mar da Galileia, e ele começa o seu ministério pregando o Evangelho. Nós sabemos toda a história de João Batista, que no Evangelho de Marcos tem uma importância grande.
o precursor deste Messias, mas é o ministério de Jesus que Marcos tem em mente, o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Marcos nos convida a participar deste importante e urgente empreendimento. E eu tenho pensado, olhando isso, hoje a gente usou um pouco disto, né? Como as redes do Evangelho nos conquistam. Como nossas histórias nos unem. Como nós nos tornamos, quando estamos unidos. Esta rede de conquista. Alguém que hoje, porventura, esteja aqui pela primeira vez numa igreja e ouviu esta igreja cantar feliz. E ouviu esta igreja meditar feliz, orar feliz, celebrar feliz. Esta pessoa, ela é alcançada por essa rede. Rede de igrejas, irmãos. Vindo para cá, a nossa memória, minha mãe falou, lembra quando a gente ia da Vila Formosa para a Vila Eutália a pé, para as reuniões de federação? Eu vim e fui muitas vezes, a pé. Eu sei que hoje ninguém faz isso, tá? Mas quantas vezes nós viemos a pé, a UPA, a Mocidade. E a pé, o Jardim Eliane, a Vila Diva, a Vila Ema, as igrejas que nos eram mais próximas, era o nosso modo de fazer isto. Como que nós criamos redes de convívio? Nós sabemos quem nós somos, não sabemos, irmãos? E Marcos diz que Jesus passou pela beira do mar da Galileia e viu os irmãos pescando. E disse para eles, eu farei de vocês pescadores de almas. E você vai notar que é uma personagem bastante importante para Marcos, o próprio Pedro. Ele está sempre no centro das imagens, sempre no centro da narrativa de Marcos. Que bom que Simão Pedro foi chamado por Deus. E talvez ele fosse um grande pescador. Talvez se tornasse um dos grandes do seu tempo. Ele e depois, André, João, Tiago, os filhos de Zebedeu, o seu acordo comercial podia se tornar uma grande empresa, quem sabe, e teríamos um pescador famoso, como a gente podia ter tido, quem sabe um brigadeiro do ar, né? Ou quem sabe aí um funcionário de alto escalão do funcionalismo público. Ou pelo que eu vi, tem tanto relato de praia nesse boletim de hoje aqui, que eu acho que ele poderia se tornar um surfista. Mas Deus nos deu um pastor, um pescador de homens. Marcos nos chama a fazer parte deste empreendimento, irmãos. E o texto desta noite, quando eu escrevi o sermão, eu escrevia na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Então eu coloquei o slide com a Nova Almeida Atualizada, mas você acompanha o mesmo texto, tá bom? Marcos 1, 35 a 39, passa um slide para mim. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram, todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali. Foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Para Marcos, a ênfase está na pregação. Se você ler estes textos em Mateus, você vai ver uma ênfase no ensino. E Jesus era um grande mestre.
Foi para isso que eu vim, para ensinar o caminho. Foi para isso que eu vim. A Bíblia diz, os profetas anunciaram, que o conhecimento de Deus encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. Jesus ensinava e pregava um evangelho. Ele lançava redes. No Sermão da Montanha, diz Mateus que ele ensinou aqueles que se aproximaram dele na montanha. E ao final do sermão, no capítulo 7, o último versículo, acho que é 28, diz assim: e todos estavam admirados do ensino de Jesus, porque ele ensinava como quem tem autoridade. E lá em Mateus, no último capítulo, ele diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar. Irmãos, nós precisamos lembrar que há muitos sinais da presença do reino. Passa um slide para mim. Há muitos sinais da presença do reino. Este amor que há entre nós, este carinho, é um sinal da presença do reino em nosso coração. Esta amizade, esse laço de vida, é um sinal da presença do reino. Mas um dos mais importantes sinais do reino entre nós é o sinal da presença do ensino do evangelho. Eu venho pensando que o Lindbergh escreveu esse velho pastor, eu acho que é a última frase lá do boletim, né? Já está com aquele jeitão de sábio sábio oriental, né? Este velho pastor, Lindbergh, você ainda não chegou nesse estágio, mas a gente está ficando velho. E aí a gente começa a contar a história, que eu sou do tempo que nas igrejas se repetia muito. Quantas pessoas você trouxe a Cristo este ano? A nossa igreja falava muito isso. Quantas pessoas, quantas almas você ganhou para Cristo? Tem alguém desse tempo aqui ou não? Ah, tá. Então tá bom. Não tá bom. Parece que nós esquecemos de pescar. Parece que nós perdemos o gosto pela pesca. Parece que resolvemos criar casas de espetáculos. Parece que nós mudamos o trabalho dos pescadores e da rede de pessoas que conquistam para Cristo. Um dos sinais da presença do reino, já diziam os antigos profetas, é que o conhecimento de Deus encherá toda a terra, como as águas cobrem o mar. E quem ensina o evangelho é a igreja. E nós não podemos perder a nossa natureza. O ensino do reino é uma tarefa urgente, irmão. E é sobre isso que eu quero falar. As nossas redes ensinam. Ensinamos pelo modo como somos transformados. Ensinamos pelo modo como nos apegamos a Cristo. Ensinamos pelo modo como amamos o perdido. E precisamos ensinar este mundo, irmãos, porque é justamente a falta do conhecimento de Deus que destrói esta nação. Este povo que rejeitou a Deus e cada vez rejeita mais. Então, olhando para isto, para a urgente tarefa do ensino do Evangelho, eu quero convidá-lo a pensar sobre esses versículos, ou a partir destes versículos de Marcos. Passa o primeiro, mais um próximo slide.
O ensino do reino é uma tarefa tão urgente, e eu quero começar pensando, olhando especialmente para o verso de número 35, dizer para você que ela só pode ser feita, o ensino do reino só é corretamente ministrado por um coração totalmente apegado a Deus. Veja como que Jesus começa esse texto. Eu vou aproveitar e ler aqui na versão que você tem em mãos, acho que fica mais fácil. Tendo se levantado alto à madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus está iniciando o seu ministério, ele chamou os seus discípulos e agora eles estão pregando o evangelho do reino, ensinando as pessoas o caminho, mas este Jesus jamais deixou-se contaminar pelo sucesso de sua pregação. Ele precisava estar sempre junto ao Pai. Nós não iremos ensinar o evangelho a este mundo se nosso coração não estiver apegado a Deus. Pergunta retórica: as reuniões de oração estão cheias? Os crentes de oração são o maior número da igreja? Os pais estão orando pelos filhos e com os filhos, como prometeram no batismo? Orai sem. Quantos estão praticando? Meus irmãos, o texto, o versículo está construído de uma maneira que mostra que a oração, a proximidade com Deus, era tão importante para Jesus, ele se levantava de madrugada para isso. Não está estabelecendo a hora mais oportuna. Volta um slide, por favor. Eu acho que volta aqui, isto. Ele se levantava de madrugada, ainda estava escuro. Enquanto muitos dormiam, enquanto muitos estavam apenas descansando das fadigas do dia anterior, Jesus estava buscando forças. E o texto diz que a importância desta oração para Jesus, ela é significativamente aumentada pelo fato dele ir a um lugar deserto. Não era em qualquer cantinho da casa, não. O coração de Jesus estava pegado ao Pai. Ele precisava da companhia do Pai. E foi justamente na cruz, quando a companhia do Pai o deixou, que ele dá o seu mais elevado brado: Deus meu, por que me desamparaste? E muitos de nós vivemos longe de Deus, e nem percebemos mais. Ali Jesus orava. Pode passar. Um dos maiores sinais da falta de poder em nossos ministérios e vidas cristãs é que não sabemos ensinar a nossa fé, nem o que é o reino às pessoas. Nós não sabemos explicar o que realmente é viver para Cristo. O próprio Pedro, personagem central do Evangelho de Marcos, a personagem central é Cristo, mas um dos personagens mais utilizados por Marcos, disse assim: vocês têm que saber dar ao mundo a razão da vossa fé. Precisamos admitir, irmãos, que somos uma geração que não buscou a missão de ensinar o Evangelho como uma prioridade. A falta de corações apegados a Deus é o nosso maior pecado na nossa geração.
podemos ter muitas coisas que apontar como difíceis para a nossa vida cristã no mundo do jeito que ele está. Mas é a falta do apego a Deus o nosso maior pecado. E nós nem confessando isso estamos mais. Nós esquecemos de Deus. Isaías, o profeta, que foi chamado para pregar, escreve lá no capítulo 29. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração não está apegado a mim, seu coração está longe de mim. O profeta Oséias, no capítulo 14, último capítulo de uma bela profecia, mas bela pelo seu conteúdo, porque no fundo é uma profecia muito triste. Ele diz: volta, ó Israel, tende convosco palavras de arrependimento, porque é pelos teus pecados que estás caído. O que tornou as nossas famílias tão frágeis, o que tornou nossas igrejas tão frágeis, e o que fez o nosso mundo, o mundo que nos cerca, apodrecer tão rapidamente, é a falta de sal, de luz, de corações apegados, que queiram ensinar o Evangelho do Reino. Eu sei que não estou terminando o primeiro ponto do sermão de forma muito positiva para você. E não precisa ser positivo, porque o positivo para você é você poder olhar na Bíblia como um espelho e perguntar, e deixar ela perguntar a você mesmo: seu coração está apegado a Deus? O Evangelho fluirá como um ensino de vida através de um coração como o seu? Isso atingirá pessoas? Você é parte de uma rede que, lançada sobre os homens, pelo modo como você vive, você ensina Cristo? Digamos, se fosse possível as pessoas, com um gesto de inalar cheiro, sentir o cheiro de Cristo em você? Pense sobre isso, irmãos. Pensem sobre isso. Eu convido os versos 36 a 38. Pode passar um slide. Nesses versos, eu quero olhar este ensino do reino como uma tarefa urgente agora, que não pode ser monopolizada por um grupo. O ensino do reino não pode ser monopolizado por um grupo, mas ele deve pertencer a todos aos quais Deus quer chamar. Você não pode ouvir o Evangelho, receber o Evangelho e ser uma rede que retém para você. Você é parte de uma rede que alcança outros. E aqui entra Simão em nossa história, né? Passa o texto. Simão entra como sempre, bastante afoito, procurando diligentemente Simão e os que estavam com ele. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Simão tinha alguma prioridade para Jesus e para o que Jesus fazia.
Simão tinha ouvido no seu barco um sermão de Jesus. Lembre que o primeiro encontro deles foi assim, né? Jesus vê o barco, Jesus está na praia, ele passa a noite sem pescar nenhum peixe, aí de repente ele chega na praia, tem lá um rabi pregando para um grupo, e ele está ali meio sem participar daquele momento, e já, eu posso usar seu barco? E ele entra no barco, e Simão começa a ouvir. E Simão sabia o que significava o ensino do seu mestre, corroborado ainda mais com a grande pesca depois, né? Lance as redes. Não, eu sei que não vai dar, já passei a noite toda. Lança as redes, sob as tuas ordens, eu lançarei. Já não podiam suportar, o barco quase vai a pique. Simão sabia o que aquele ensino podia fazer. Todos estão à tua procura. Vamos voltar, porque queremos ouvir mais o que o Senhor tem a dizer. Jesus, porém, diz para ele: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. O Evangelho chegou até mim, o Evangelho chegou até você, o Evangelho chegou até você, Lindbergh, para ir além. O Evangelho não é um domínio meu, de conhecimento, para eu criar uma reputação pessoal. Que homem que conhece a Bíblia, um homem que conhece a Bíblia, mas que não é rede de pesca, não conhece, não conhece. Vamos, Simão, há outros que precisam ouvir a mensagem. Irmãos, notem isso, é natural, os discípulos estão felizes com o ensino de Jesus, eles procuram Jesus diligentemente, e quando o encontram, todos estão esperando o Senhor. Nós não podemos ficar sem o Senhor. Olha, o Senhor é o nosso mestre, fica aqui com a gente. Vamos além. Meus irmãos, nós precisamos lembrar, o Evangelho não é para ser um prazer pessoal, somente isto. Deixa eu te perguntar, Deus te deu um pai e uma mãe crente? Deus te deu, como deu a mim, o Evangelho no berço? Honre o presente que desde a infância você recebeu. Lembra-te de quem o recebeu. Não fique tímido, disse Paulo para Timóteo. Nós, filhos do Evangelho, nós, filhos do berço do Evangelho, não podemos desonrar. Vocês, jovens, estou vendo, vi vários bebês, vi aqui uns amigos já com seus filhinhos, tudo netinho. Eu acho que quase todos que eu vi eram netinhos do Adolfo, neto ou bisneto? Bisneto do Adolfo. Meninos, meninas, vocês jovens, não deixem de lançar as redes do Evangelho sobre a vida de seus filhos, para que eles possam crescer e pescarem homens. Essa é a sua primeira pescaria. O Evangelho não pode ser monopolizado pelos adultos, esquecendo as crianças. Não vou levar as crianças na igreja não, as crianças ficam incomodadas. Meus irmãos, isso é coisa de gente moderna, de crente moderno. Tá? Estou usando o termo aqui aleatoriamente, tá? Eu sei que os catedráticos já sabem que moderno tem um significado bem...
Mas vocês entenderam, né? Os antigos carregavam seus 10, 8, alguns mais filhos, no cangote, no braço, arrastado, ia para a igreja a pé. Ou não? Não era? Nós precisamos que as nossas famílias sejam redes assim, que não guardem o evangelho nas gavetas da nossa casa. Chama a minha atenção o modo como Jesus termina essa fala. Você diz, a gente diz que Jesus veio ao mundo para morrer na cruz por nós, não é isso? Mas ele diz: eu vim para ensinar o caminho. Pois foi para isto que eu vim. Nós sabemos, ele veio morrer por nós, sim. Mas ele não só foi à cruz, fez a obra. Ele mostrou como a gente se chega, qual é o caminho para chegar na cruz e ser lavado pelo sangue que foi derramado. Evangelho. Passa um slide, por favor. Jesus não fechou os olhos para o mundo ao seu redor. Jesus não fechou os olhos. Ele não olhou para aquele grupo de discípulos muito empenhado e todos muito conquistados. Mas, por fechar os olhos para o mundo ao nosso redor, nós passamos a manipular o depósito da fé. E nós passamos a falhar no cumprimento da grande comissão. O que nós vamos dizer para Deus? O que deixamos acontecer no jardim de Deus, ao nosso redor? Uma nação com uma tradição histórica do cristianismo. Sim, tudo bem, é o cristianismo católico que veio e conquistou esse país, mas há muito tempo os evangélicos estão aqui, e os presbiterianos também. Nossos antepassados criaram estruturas, como foi lembrada hoje aí do Mackenzie, hospitais. Eu li recentemente, há uns 2 meses atrás, uma biografia falando de um hospital das orquídeas, da igreja das orquídeas no interior do sertão baiano. Um hospital sustentado com plantio de orquídeas por crentes. Gente que cuidava do jardim de Deus. Gente que olhou o mundo e não fechou os olhos, mas lançou as redes do evangelho. Escolas cristãs, irmãos, escolas cristãs, com princípios, com valores, que nós perdemos tantos espaços, que alguns até querem proibir a confessionalidade em alguns espaços. Pela misericórdia de Deus, isso não acontece. Hoje o mundo precisa que redescobramos essa nossa vocação, como igrejas, como famílias cristãs. Eu tenho o privilégio aqui na Vila Eutália de encontrar uma amiga de infância, Solange. Cadê a Solange? Está por aí, não está? Está lá atrás, né? Ali, Solange. Nossa, que saudades. A Solange, eu não sei se você vai lembrar, Solange, nós tínhamos um crente no Jardim Colonial chamado Miguel de Oliveira, o Vô Miguel. Conheceu o Vô Miguel? O Vô Miguel era um homem, morreu há mais de 90 anos. Ele morava numa rua, a gente chamava Rua 11. Para ir para a igreja do Jardim Colonial, ele subia a Rua 5, descia a 11, subia a 5, virava na 4. Pronto, é isso que eu quero falar. O Vô Miguel passava na rua, nós crianças falávamos: o Vô Miguel está lá na rua.
a gente saía da casa, ia lá fazer o quê? Benção, avô. Benção, avô. Um homem crente que abençoava o seu bairro com o seu jeito cristão de viver, lançava redes. Olha lá, Solange não era da igreja nesse tempo não, né, Solange? Mas ela lembra. Oh, meus irmãos, onde estamos? O que aconteceu conosco? Nós resolvemos pegar o evangelho para nós. Jesus, todos querem ouvir o Senhor mais um pouco. Vamos para os outros lugares. Foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. É por isso que na grande comissão ele diz, ide. Ele não diz ficai, tá? Ele diz, ide. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mostrado, ordenado a vocês. Eu sou do tempo. Quantas pessoas você evangelizou esse ano? Aqueles desafios com a dominical, que criança a gente de vez em quando inventava uns evangelismos, né? Para não ficar atrás. Mas hoje a gente nem precisa, porque a gente não está mais interessado nisso. Essa não é a nossa estatística mais. Sabe o triste dos nossos relatórios ao presbitério? É que a maior parte dos crentes que recebem, eu não estou dizendo aqui, tá? Estou falando genericamente. É que a maior parte dos crentes que recebemos, quase sempre são crentes que vêm de outras igrejas. E não tem nada errado em receber crente de outra igreja, tudo bem. Mas a maior parte dos crentes que recebemos deveria ser pessoas que tiveram um encontro transformador com essa rede que apresenta para eles o Evangelho. Última parte do meu sermão, ou pelo menos a última parte do texto. Vamos, se você puder ir comigo lá no verso 39, pode passar um slide. O ensino do reino, então, como eu venho dizendo, o ensino do reino é uma tarefa urgente. E ela é feita por pessoas que têm um coração apegado a Deus. Depois eu digo a vocês que ela não pertence a um grupo, não pode pertencer a um grupo exclusivo, ser manipulado, monopolizado por um grupo. E eu quero encerrar falando que ela deve ser feita. O ensino do reino é uma tarefa que deve ser realizada com a intenção de vencer o maligno e o mundo. A nossa fé vence o mundo. Hoje é muito comum ouvir os crentes dizendo, olha, é muito difícil ser igreja hoje. E parece que de certa maneira, alguém reforçou as portas do inferno, e parece que agora as portas do inferno são mais fortes que a porta da igreja. Mas não foi assim que Jesus disse que é. Veja como o texto nos mostra isso. Passa um slide. Depois dessa fala com Pedro, foi para isto que eu vim. Diz o texto que ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Meus irmãos, aqui no relato de Marcos, alguns episódios em que os próprios demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Que temos nós contigo, disse aquela legião, Filho do Deus vivo, Filho do Deus Altíssimo. Roma era o grande inimigo de Israel, nação dominante, e diante da cruz tem um carcereiro dizendo, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Podem sim resistir ao evangelho pregado em nossas bocas.
podem sim torcer o nariz para a nossa crença num Deus vivo, transcendente e operante neste mundo. Podem sim não gostar do Evangelho da Graça, que faz o maior pecador ser aceito como filho de Deus adotivo. Podem dizer que somos pecadores como os outros, e nós sabemos disto. Mas um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. E nós temos que saber que essa é a nossa vitória, que devemos persistir no ministério. Como foi que o colega perguntou para o Lindbergh? Você ainda continua pastor? Irmãos, parece cômico, né? A gente dá um sorriso nisso, não é? Mas você percebe como é triste? Como é triste pensar que jovens que tiveram o mesmo chamado dele, ou experiências parecidas, foram chamados, têm uma vida no ministério, mas perderam o gosto, a beleza do Evangelho. Nós sabemos, né, pastor Johnny, que muitas vezes o Evangelho tritura ministérios, ou os evangélicos trituram ministérios. Mas, irmãos, nós, quando fomos chamados, escolhemos morrer por Cristo. O Evangelho de João termina falando sobre Pedro. E no final do Evangelho de João diz que Pedro, quando você era mais jovem, você ia onde você queria, né? Só que, quando você for mais velho, outro vai tomar você pelo braço e vai te levar. E o texto diz, João estava ciente do modo como Pedro morreu. João não comentou como foi, mas diz, isso falou ele a respeito do modo como, pela sua morte, ele glorificaria o seu Cristo, porque aquele Pedro, naquele evangelho, naquele trecho, era o Pedro sendo restaurado com 3 perguntas: tu me amas? Então pastoreie, pregue, cuide das ovelhas. E esse Pedro morreu segundo a tradição. Os pais da igreja nos informam que ele morreu também crucificado. E João, sabendo dessa história, fala, e essa morte glorificou a Cristo. Oh, meus irmãos, nós temos crentes hoje que não conseguem. Há um tempo atrás, quando ainda tinha Ayrton Senna, tinha crentes que não vinham à igreja por causa da Fórmula 1. Na manhã. E à tarde era por causa da final dos campeonatos. Agora a gente não tem mais nada de Fórmula 1 assim tão interessante, né? Mas hoje nós estamos muito cansados para dar a vida pelo Evangelho. Você precisa lembrar. Volta um slide volta um. Você precisa lembrar que você precisa ter intenção de vencer o mundo e o maligno. João escreveu, jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Pode passar. E aí já passa 2. Os demônios tremeram diante de Jesus de Nazaré. Que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. E voltaram a tremer diante do evangelho pregado na igreja primitiva. Queria o homem
o poder de Pedro e João, afasta-te de nós. As portas do inferno não podiam e não puderam resistir o Evangelho. A nossa geração cristã brasileira precisa lembrar-se de que a vitória do Senhor é certa. Louvado seja Deus. Amém. A vitória do Senhor. Tem um hino do Ademar de Campos, não tem? Como é que é esse hino? Me ajudem aí a memória. A vitória é daquele que o adorar, não é isso? Ao Cordeiro Filho, leão da tribo de Judá. Eu não vou cantar mais, porque senão a gente vai querer cantar tudo, né? A vitória do Senhor é certa. Aleluia! Aleluia! A vitória do Senhor é certa. Você está orando pelo seu filho? Lance a rede, apegue o seu coração a Deus, volte a orar. Você precisa lembrar que o Evangelho precisa alcançá-lo. Foi para isso que você se tornou pai, mãe, amigo, colega de trabalho. Lembre-se, o mundo vai passar, mas não a palavra do Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nele nós somos também mais que vencedores. Aleluia. Passa um slide. Está bonito. Caro amigo Lindbergh, irmão querido, pastor de almas, isso aqui eu quero falar para você, tá? Obrigado, e eu falo de coração, é mais do que um colega, você é um bom modelo de homem cristão. Deus está me dando o privilégio de conviver com você em outro ambiente. Obrigado por confiar no poder do ensino da palavra do Senhor. Obrigado por aceitar o desafio de ser professor do Evangelho em todos os lugares. Obrigado por ensinar com a sua vida este rebanho e a todos que convivem contigo. Preciso dizer para vocês, pastor Lindbergh, na nossa universidade, tem exercido muitos papéis importantes, do ponto de vista pedagógico, educacional, administrativo, e todos dão um muito bom testemunho do pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Eutália, do homem bom que ele é, do servo de Cristo que você é. Louvado seja Deus. Passa um slide. Caros irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Eutália, confiem no poder do ensino da palavra do Senhor. Confiem que não é perder tempo, gastar tempo com a igreja. Tragam seus filhos, tragam seus netos, ensine o Evangelho às suas famílias, convidem seus vizinhos, confiem no poder do ensino da palavra e aceitem o desafio de serem professores do Evangelho em todos os lugares. As pessoas podem conhecer-nos de diversas formas. Olha, fulano é um mecânico de automóvel maravilhoso. Por muitos anos, as minhas filhas tinham um motorista de perua escolar muito abençoado, que era membro desta igreja, seu Paulo.
homem fácil de se lidar, coisa boa, carinhoso com as crianças. Aceitem o desafio de serem conhecidos como professores do Evangelho onde vocês estiverem. Todos os lugares. Igreja, ensinem com sua vida comunitária a este mundo perdido o que é uma família. As pessoas que entrarem por as portas desta igreja precisam ver aqui amor, alegria, dedicação, entusiasmo, simplicidade, cristianismo materializado em vidas humanas. Porque esse mundo jaz no maligno, irmãos. Esse mundo jaz no maligno. As pessoas precisam de nós e das redes que nossas vidas lançam sobre eles, com o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.